Primeiro vamos com a paz, sim, amém? Amém. Estou grato por essa oportunidade, a qual o Senhor tem me concedido. Louvado seja Deus por essa porta aberta, pelas promessas de Deus. Com os próprios olhos, nós estamos podendo ver, contemplar a promessa do Senhor nesse lugar. Estamos aqui há 18, 20 anos e Deus tem prometido e as promessas se cumpriram nesse lugar. Aleluia. Podemos contemplar com os nossos olhos. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao Senhor. Eu quero estar lendo, irmãos, 2 Crônicas, no capítulo 20, bem conhecido dos irmãos. Louvado seja Deus. Glória. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e versículo 17. Na parte A. Amém? Todos acharam? Vai dizer assim: Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, de Amon e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Versículo 17 vai dizer: nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Amém? Podeis sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Josafá era um grande homem de Deus. Louvado seja Deus. Um homem fiel ao Senhor, piedoso. Um homem que buscava a face de Deus. Louvado seja Deus, que ensinou a Israel sair da idolatria, buscar ao Senhor de todo o coração. Mas no versículo 18, voltando atrás, nós vemos que Josafá fez uma aliança. Louvado seja Deus, com o rei de Israel, chamado Acabe. E nós vemos que Josafá, como eu disse, era um homem piedoso, fiel, buscava ao Senhor. Mas Acabe já era diferente de Josafá. Era um homem iníquo, um homem injusto, desobediente ao Senhor, um homem que pregava a idolatria, totalmente diferente. Mas dessa mesma forma, Josafá já fez uma aliança militar, uma aliança política, até de parentesco, vai dizer a palavra. Louvado seja Josafá, louvado fez essa aliança com Acabe, e nós vemos que Acabe dessa maneira, um homem que perseguia os profetas do Senhor. Vai dizer a palavra de Deus que o homem que Acabe perseguiu foi Elias. Elias, ele constatou que o povo de Israel andava distante do Senhor, andava na idolatria pelo ensinamento de Acabe, pelo ensinamento da esposa de Acabe, a todos que com ele estavam. E Israel dispersava os caminhos do Senhor. E Elias era um homem de Deus, um homem que levava a palavra do Senhor, um profeta, louvado seja Deus. E Elias desafiou os profetas de Baal, louvado seja Deus, os profetas de Baal, que eram profetas enganosos, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que aquele Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E nós sabemos a palavra do Senhor, que em Reis se encontra ali que um profeta falou, né? E Deus respondeu com fogo. Eu creio que os irmãos conhecem essa passagem, louvado seja Deus. Mas nessa passagem eu estou falando para dizer de Acabe, que era um homem mau. Depois da vitória de Elias, Acabe perseguiu Elias. Ele perseguia o povo de Deus e todo aquele que levava o nome do Senhor. Acabe era um homem cobiçoso, vai dizer também na palavra de Deus que ele cobiçava todas as coisas. Havia uma vinha do lado do seu palácio, uma vinha de Nabote, louvado seja Deus.
na qual era a herança do Senhor, era a herança da sua família. E vai dizer a palavra que Acabe chegou para Nabote e falou: me dá a sua vinha, eu darei outra maior, ou se quiser vender. Mas nós vemos que a herança, naquela época, a herança de família não se vendia. Louvado seja Deus. E nessa noite, irmãos, quero dizer, não vende a herança que você colocar no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor que também a vinha era uma terra, e a terra era do Senhor. Vai dizer que eram os peregrinos na terra. Nós vemos que a terra era de Deus. Louvado seja Deus. E na lei mosaica falava que a terra era de Deus. Então todos sabiam, louvado seja Deus, que não podia vender a herança, tanto familiar, porque a terra também era de Deus. Eu quero dizer nessa noite que a nossa vida não devemos trocar por nada nesse mundo. O inimigo tem tentado tomar a nossa vinha, a nossa fé, tem tentado tomar os princípios de Deus sobre a nossa vida. O inimigo tem tentado tentando trocar com a nossa vida. Mas nós somos servos do Senhor nessa noite, irmãos. Vamos colocar a nossa fé em ação. Não vamos abandonar a nossa fé. Não vamos abandonar os princípios divinos sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Não trocar as bênçãos do Senhor, os prazeres do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Nabote não trocou porque era herança do Senhor, era herança da sua família. Louvado seja Deus. E nós temos a herança do Senhor, que é a nossa família, né? Nós não viemos deixar o nosso esposo, as nossas esposas, louvado, os nossos filhos, louvado, porque é herança do Senhor. Os nossos filhos o Senhor tem nos dado, louvado seja Deus. Os nossos filhos são do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Acabe, louvado seja Deus, né? Saiu triste para a tua casa, louvado seja Deus. E chegando à tua casa, a sua esposa, a rainha Jezabel, também era maligna, louvado seja Deus, tramou algo contra Nabote. Mas o que eu dou, a minha palavra, a palavra que eu quero dizer nessa noite, é sobre Josafá. Depois da aliança que Josafá fez com Acabe, louvado seja Deus, eu creio que os irmãos também já conhecem, saíram à guerra, Acabe morreu, e Josafá, Deus o livrou da morte, louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer que anos depois, onde eu li aqui, no capítulo 20, versículo de 1, vai dizer, ele sucedeu que depois disso, os filhos de Amon, Moabe e com alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Vai dizer a palavra que esses povos eram povos cheios de rivalidade, um povo que gostava de guerra, de briga, e se ajuntaram para lutar contra o rei de Judá, contra Josafá, louvado seja Deus. Então vieram alguns e disseram a Josafá essa notícia: e vindo um povo aí, uma grande multidão, perante ti para te destruir. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que grande é a multidão aí fora, mas maior é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E Josafá sabia disso. Maior é o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. E Josafá sabia que pelas suas forças não conseguiria vencer. Louvado seja Deus. Nós, pelas nossas forças, não conseguimos vencer o inimigo, mas há um Deus que vai na frente. Louvado seja Deus. É o Deus dos exércitos. Louvado vai diante do teu povo, é aquele que vai diante da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer a palavra que vieram, alguns se avisaram a Josafá, e Josafá, louvado seja o nome do Senhor, temeu e buscou ao Senhor. Josafá subiu ao coração de Josafá o medo, sabendo que viria um povo contra ele lutar, e grandemente seria a derrota. Louvado seja Deus. Mas vai dizer a palavra do Senhor no versículo 3, que Josafá colocou de pé diante do Senhor. Louvado seja Deus. Ele pregou, louvado seja Deus, jejum
e oração em todo Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anunciou para aquele todo o povo que buscasse ao Senhor, porque o inimigo estava à porta. Louvado seja Deus, para destruir Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E nós possamos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, na alegria, na dor, na dificuldade. Louvado seja Deus. Eu não conheço alguns irmãos, não sei a necessidade. A Deus é aquele que conhece o íntimo do coração. Louvado seja Deus. E Josafá, louvado, conhecia o Deus que ele servia. E nós conhecemos o Deus que nós servimos nessa noite. Louvado, um Deus de vitória, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Louvado seja Deus. Um Deus que nunca viu uma derrota. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E vai dizer a palavra que se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor. Louvado seja Deus. Foram também toda a cidade buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Louvado seja Deus. Ele está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai dizer a palavra que Josafá, louvado seja Deus, clamou toda a congregação e se pôs de joelho a adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. E nós vemos que quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, louvado seja Deus, o Deus ele se enche de alegria para fazer milagres sobre nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Josafá conhecia o Deus que ele servia. Vai dizer aqui no versículo 6: e diz: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é Deus do céu? Louvado seja Deus, né? Ele sabia, tu és o Deus dominador. Ele conhecia o Deus todo-poderoso, Deus de batalha. Louvado seja Deus. Então ele, nessa oração, ele clamou ao Senhor. Deus ouviu a oração de Josafá. Deus ouve a tua oração no meio da angústia, no meio do desespero. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro, é o nosso ajudador. Louvado seja Deus. Ele está de prontidão para ouvir o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o Senhor ouviu a oração de Josafá, ouviu a oração daquele povo. Louvado seja Deus. Por maior que seria aquela multidão, louvado seja Deus, ele sabia que maior é o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 11, no versículo 12, na segunda parte: e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão perante ti. Então Josafá reconheceu e não há outro Deus. Não sabemos nós o que faremos. Louvado seja Deus. Confesso que no meio da dificuldade, no meio da luta, também não sei o que fazemos. Mas como diz Josafá, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso foi um grande reconhecimento. Louvado seja Deus, que ele teve perante o Senhor. E que nós possamos ter esse reconhecimento em nossas vidas. Por mais que seja o deserto, as tempestades, louvado seja Deus. Por mais que seja grande a luta, maior é o nosso Deus. Temos que reconhecer que Ele é o único que pode nos ajudar. É o único que pode nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. É o único que está diante do teu povo. Quando Israel clamava ao Senhor, a vitória era certa. Quando Israel deixava de lado o Senhor, a derrota era certa. Então que nós venhamos clamar ao Senhor. Porque sem o Senhor, irmão, a derrota é certa em nossa vida. Louvado seja Deus. Mas quando o Senhor está diante de nossa vida, louvado, a vitória é certa. O mar se abre, louvado seja o nome do Senhor. Moisés clamou ao Senhor, orava ao Senhor para abrir o mar vermelho. Na frente o mar vermelho, atrás Faraó, sem saída para onde ir. E orava e clamava ao Senhor. E o Senhor disse: quem tu tem nas mãos? Louvado seja Deus.
Na verdade, o Senhor disse a Moisés, não sei se talvez parar de orar, mas entrasse em ação. Como a irmã tem falado, tirai a pedra. Às vezes a pedra está em nossa frente e nós não tiramos, louvado seja Deus. E Moisés com o cajado na mão, o Senhor perguntou: você tem na mão? Louvado seja Deus. Então, que nós possamos, irmãos, louvado seja Deus, colocar diante de nosso Deus a nossa fé, louvado seja Deus, né? Os nossos princípios, louvado seja o nome do Senhor. Então vai dizer que o povo buscou ao Senhor, tanto homens, mulheres, crianças, todos se reuniram naquele pátio, na congregação, louvado seja Deus, em oração, em jejum, em busca de um único que poderia salvar, louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo, louvado seja Deus, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, louvado seja Deus, e disse Jaziel: dai ouvido todo Judá. Então que nós possamos escutar os profetas do Senhor, louvado seja Deus, porque o Deus ainda usa profetas, louvado seja Deus. Aqui vai dizer: moradores de Jerusalém, tu, ó Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais. Aleluia. Louvado seja Deus. Amanhã sairei contra eles, e sobre a ladeira de Ziz os acharei ao fim do vale, diante do deserto. No versículo 17, na qual eu li aqui nessa noite, vai dizer: nesta peleja não tereis de pelejar. Então nós vemos que a peleja é quando nós entregamos ao Senhor. Só se nós entregarmos, tá, irmãos? Josafá entregou ao Senhor. Glória a Deus. Porque a peleja era grande, a multidão era grande, e pelas suas forças ele não venceria, louvado seja Deus. Mas o Senhor disse a ele aqui: nessa peleja não tereis de pelejar. Porque quando colocamos ao Senhor adiante de nossas vidas, louvado seja Deus, entregamos a Ele os nossos anseios, a nossa ansiedade, diante dele Ele toma posse e dá vitória ao teu povo, louvado seja o nome do Senhor. Parai e está em pé, louvado seja Deus. Parar e estar em pé, isso é ter fé, louvado seja Deus. Glória a Deus. Parar e estar em pé, louvado seja Deus, é estar confiante no Senhor, que Ele pode entrar com providência na sua vida. Veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Não tenha medo, irmão, não vos assuste. Louvado, porque maior é o Deus que nós servimos, louvado seja Deus. Maior é o Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Não vos assusteis. Amanhã, louvado seja Deus, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria ela vem pelo amanhã, louvado seja Deus. Pode estar doendo, irmãos, mas a cura virá. Pode estar doendo, irmão, mas o Senhor na peleja contigo, louvado seja Deus. Pode estar difícil, louvado seja Deus, mas Ele é aquele que vai diante da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco, louvado seja Deus. Isso é uma garantia de vitória, louvado para a tua vida, louvado seja Deus. É uma garantia de vitória para a vida do povo de Judá, na qual pregoaram o jejum e buscaram ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então a vitória vem, irmãos, louvado seja Deus. A vitória vem sobre Eu acredito, Deus. Aleluia. Por mais que seja dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. A vitória é certa para o povo de Deus. Então, irmão, a herança do Senhor, louvado seja Deus, né, irmãos? Não negociamos com ninguém, irmão. Louvado seja Deus. A herança o Senhor tem colocado em tuas mãos, louvado seja Deus. É a fé, louvado seja o nome do Senhor. Os princípios divinos, louvado. A bênção que Deus tem colocado em tuas mãos, não troque por
nada nesse mundo, louvado, por mais que no mundo, pelos olhos carnais, seja bom, irmãos, mas é tudo do engano. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer a palavra que Josafá se prostrou diante do Senhor em terra, se prostrou com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se prostrar, irmãos, também louvado seja Deus, no reconhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como foi a vitória desse povo, irmãos? Primeiramente, confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Depositar toda a fé, sabendo que não há outro Deus. E a vitória do povo de Deus veio através de louvores. Louvado seja o Senhor. Enquanto tu louva, o Senhor abre porta. Enquanto tu louva, Deus cura. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor, como prometeu o Senhor, diz assim, ó: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. Louvado seja, como Deus fala, nós temos fazendo o que o Senhor falou. Louvado seja Deus. E aquele povo saiu pela manhã. Pela manhã faz me lembrar, louvado seja Deus, eu falei ali na casa do rosto. Obediência, confiança. Deus pediu a Abraão um filho em sacrifício. Deus falou: me dá o que tu mais ama. Louvado seja Deus. E de prontidão Abraão disse: eis-me aqui. E o Senhor falou: vai ao monte Moriá, entrega seu único filho ao meu favor. E diz a palavra do Senhor que Abraão preparou a lenha, preparou o fogo, o holocausto, tudo que tinha. E vai dizer que pela manhã, louvado seja Deus, pegou seu filho, pegou mais 2 jovens, tudo que tinha, caminharam 3 dias, louvado a Monte Moriá. Vai dizer a palavra do Senhor que o filho perguntava: cadê o cordeiro? E Abraão falava: Deus proverá. Aleluia. Vai dizer que ao chegar ao monte, Abraão chegou aos 2 moços e falou: ficai aqui, e eu e meu filho lá iremos lá em cima, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Verdade, Pai. Deus me levou essa palavra porque Abraão confiou no Senhor, colocou diante dele toda a sua fé. E lá em cima adoraram ao Senhor. Louvado seja Deus. Abraão fez o holocausto, preparou a lenha, e Deus proveu o cordeiro. Deus é aquele que provê em nossa vida toda a situação inversa, tudo aquilo que não imaginamos que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Para Josafá seria difícil, louvado seja Deus, mas o Senhor diz: pela manhã, louvado, saíres ao encontro, louvado seja o nome do Senhor. Então levantaram Josafá e todos ali como ele estava, saindo pois Josafá em pé, e todos ali de Judá e moradores de Jerusalém, crendo no Senhor nosso Deus. Disse Josafá ao povo: crê no Senhor nosso Deus e será seguro. Louvado seja Deus. Então vai dizer que e aconselhou o povo e ordenou que cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa. E saíram diante dos armados e louvai ao Senhor, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Então nós vemos um louvor em nossos corações. Enquanto Davi esperava com paciência no Senhor, vai dizer a palavra que Deus colocou um cântico novo nos lábios dele. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele esperava, enquanto ele confiava no Senhor, Deus firmou os pés de Davi
tirou do laço, louvado no lago, louvado em um poço, firmou os pés dele e colocou um cântico novo. Louvado seja Deus. E vai dizer aqui, no versículo 22, para nós terminarmos: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, enquanto você adora, enquanto você abre a sua boca a louvar o Senhor, o Senhor, porém, emboscada, louvado seja o nome do Senhor, contra os filhos de Amon e Moabe, e das montanhas desceram, que vieram contra Judá e foram desbaratinados. Enquanto o povo de Deus louvava com cântico ao Senhor, vai dizer a palavra que o povo de Moabe, o povo de Amon, que subiram contra Josafá, contra o povo de Judá, enquanto ele subia ao monte, as montanhas desciam para destruir, exterminar o povo de Deus. Vai dizer a palavra que Deus, enquanto louvava, Deus entrou com providência. Louvado seja Deus. Diz aqui a palavra: vieram contra Judá e foram. Enquanto eles tentavam, Deus foi jogando emboscada. Louvado seja Deus, é aquele que livra o seu povo. Eu creio. Louvado seja Deus. Deus é aquele que livra. Louvado é aquele que vai diante do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a gente não vimos, não enxergamos. Louvado seja Deus, né? Mas há uma grande multidão de anjos sobre nossas vidas. Carro, carruagem do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor que o moço de Eliseu temeu aquele povo que estava diante dele. Mas Eliseu chegou a Deus e falou: Senhor, abre os olhos desse homem, abre o olho desse moço, louvado seja Deus. Talvez não os olhos carnais, mas os olhos espirituais. E quando o moço de Eliseu viu diante ao redor dele carros e cavaleiros, louvado, anjos ao seu redor, para guardar, louvado seja Deus. Da mesma forma é o Senhor com a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E vai dizer a palavra do Senhor, que quando foram para as montanhas, louvado seja Deus, houve uma grande emboscada. Louvado seja Deus, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores daquela montanha. Louvado seja o nome do Senhor, para se exterminar, e acabando eles uns com os outros. Louvado seja Deus. Diz aqui a palavra: ajudar uns aos outros a se destruir. Louvado seja Deus. Então, vai dizer a palavra que eles mesmos se mataram um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória para o povo de Deus foi certa, irmão, sem levantar uma espada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, que nós possamos ter em nossos corações, irmãos, que não há outro Deus. E vai adiante do teu povo com mão forte, com braço poderoso. Louvado seja Deus, para exterminar todo inimigo do povo de Deus. Louvado. Enquanto o povo louvava, Deus deu uma emboscada. Louvado seja Deus, né? Enquanto tu louva o Senhor na tua casa, o inimigo não tem poder sobre tua vida. Louvado seja Deus. Enquanto tu louva o Senhor no teu trabalho, louvado seja Deus. Enquanto o louvor estiver nos teus lábios, louvado seja o nome do Senhor. Que nossa fé possa estar diante do Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Essa é a palavra que Deus tem colocado ao meu coração nessa noite. Que possamos estar diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque não há outro Deus igual ao nosso. Não há outro Deus igual a ti, Senhor, que possa livrar o povo de Israel, que possa livrar o povo daqueles que buscam ao Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos? Lâmpada para os nossos pés, né? É a palavra do Senhor. Luz para o nosso caminho. Louvado seja Deus. É o nosso Senhor. Amém, irmãos? Assim agradeço essa oportunidade nessa noite. Amém.